Bom dia para você, amiga, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. E eu gostaria de falar exclusivamente com você que está desviada dos caminhos do Senhor, você entende bem esse termo. Gostaria de falar com você que está desanimada com as mudanças que você tem visto na igreja. Eu conheço algumas pessoas que conhecem o Evangelho há muitos anos e sentem nitidamente essa diferença que tem havido no comportamento dos cristãos de antigamente e os cristãos de agora. Muitas pessoas se desviaram e acabou que a igreja caiu num descrédito no conceito dessas pessoas. Outras estão dentro das igrejas, mas estão desanimadas e até pulando de igreja em igreja para encontrar a igreja que está na sua mente nos tempos passados. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito dessa questão, porque nós precisamos entender que os tempos mudaram. Eu gostaria de ressaltar para você que Deus não muda nunca, Deus é imutável. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Porém, as pessoas mudam, a situação do mundo muda e todos nós sentimos de alguma forma no nosso dia a dia a mudança do comportamento das pessoas, inclusive do nosso próprio comportamento. Nós que já vivemos um pouquinho mais, que somos da época do esfregão, da enceradeira, que agora vivemos na época da informática, da globalização, a gente sente que o nosso comportamento mudou, a gente vai devagarinho se adequando às modernidades da vida. E o fato de sermos cristãs não significa que a gente tenha que mudar, a nossa fé em Deus não muda, a nossa fé em Deus permanece, a gente continua cultivando. Só que assim como o mundo muda, as pessoas mudam, na igreja também a gente encontra algum tipo de reflexo, se não vários tipos de reflexo dessas mudanças. Ora, eu sou do tempo que na igreja, para acompanhar os conjuntos, era acordeon, violão elétrico e muito depois chegaram as guitarras, né? Bateria era proibido, aquela situação toda. E hoje a gente vê tudo muito diferente, né? Todo mundo com data show, o pessoal da igreja tocando, não aquela coisa amadora, nós temos profissionais no nosso meio hoje. A acordeon foi substituída por um teclado, então tudo tem sido bem diferente. Na minha opinião, para melhor, a tecnologia tem ajudado bastante a gente. Mas já na Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 35, quando o rei Josias foi fazer a celebração da Páscoa, que fazia tempo que não fazia, a coisa estava meio perdida, o povo meio desviado, e ele estava restaurando o culto a Deus e novamente celebrando a Páscoa, a gente vê uma coisa muito interessante. 2 Crônicas, capítulo 35, você pode ler depois na sua Bíblia, havia todo um esquema da montagem da celebração da Páscoa que o próprio Deus havia dado a Moisés e que isso foi preservado. Porém, agora, nesse momento em que Josias estava como o rei do povo de Judá, a gente vê que ele, falando aos levitas, ele falou assim, olha, coloquem a arca do Senhor, no versículo 3 ele diz assim, coloquem a arca sagrada na casa que edificou Salomão, né, no templo do Senhor, porque vocês não vão precisar mais carregar a arca nos ombros, como vocês faziam antigamente. Então existem muitas coisas do antigamente que não é mais necessário fazer hoje. Existem muitos comportamentos do antigamente que não são necessários adotar hoje. E que isso não interfere de forma alguma na nossa fé em Deus. Aliás, nem deve interferir, porque a fé que nós devotamos ao Senhor, ela deve ser uma fé intocável, tem que ser algo que nada nesse mundo venha prejudicá-la. Então nós vemos que os tempos mudaram, né? Assim como os levitas já não precisavam mais enfiar as varas, né, pelas argolas da arca para carregar, para caminhar quilômetros, para poder chegar até o lugar aonde Deus iria ordenar que se instalassem durante os 40 anos de caminhada no deserto. Então, da mesma forma, eles agora colocavam ali no templo e ali a arca ficava. E o Senhor era adorado da mesma forma, pelos levitas, pelos sacerdotes.
Talvez os sacerdotes mais velhos ficassem um pouco constrangidos, chateados, porque eles estavam acostumados a um outro ritual de culto e agora as coisas tinham mudado. Mas eles tinham que entender que as coisas, a própria circunstância da sociedade de Israel havia mudado. E da mesma forma nós também precisamos entender. Para você ver, querida. Há anos atrás era necessário caminhar 5 quilômetros para chegar na igreja. Eu mesma morava no morro, eu tinha que descer, morava lá no pico do morro, tinha que descer todo o morro para ir para os cultos, para ir para a escola dominical, né? E hoje a gente percorre 5 quilômetros, imagina que a gente faz isso a pé, a gente pega o carro e se tiver calor ainda vai no ar-condicionado, não é verdade? Hoje a gente tem muito mais regalias e muito mais modos de fazer a obra do Senhor, né? Antigamente a gente andava quilômetros para alcançar uma casa, para alcançar uma família, para evangelizar. Hoje a gente pode fazer isso pelo Facebook, aconselhar pessoas pelo Facebook, pela internet, mandando e-mail. A evangelização, ela era basicamente feita, além do tete a tete, era feita aos domingos, nos cultos ao ar livre. Hoje em dia já diminuiu bem, há grandes concentrações ainda, diferenciadas dos nossos cultos ao ar livre antigos, mas nós não deixamos de evangelizar. Jesus não deixou de salvar almas. Aí você pode dizer assim, mas antigamente tinha muito mais milagres. O contexto era diferente. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus não faça mais milagres. Os milagres continuam acontecendo. Jesus continua curando de AIDS, que é uma doença nova, não tinha naquela época. Jesus continua curando de câncer, que é uma doença nova, não tinha naquela época. Jesus continua fazendo milagres extraordinários, que às vezes a gente não vê com tanta frequência no nosso dia a dia aqui no Brasil, porque a gente vive num país muito abençoado, mas quando você começa a ler livros e revistas e até entra na internet para visitar alguns sites, você começa a perceber o quanto Deus continua vivo e atuante no planeta Terra. Então nós não podemos simplesmente reduzir Deus a 4 paredes de uma igreja da década de 60, da década de 70 e achar que por culpa de A ou de B, Deus não age mais. Com esse tipo de comportamento, nós estamos simplesmente limitando Deus a uma caixa e tampando e dizendo, se não for dentro desse quadrado, Deus não age. Absolutamente. Deus continua soberano, continua reinando e continua fazendo aquilo que Ele quer fazer de acordo com o seu propósito eterno e nós não precisamos dizer para A ou para B que é preciso agir assim para que Deus faça assado. A única coisa que continua imutável, ou as únicas coisas que continuam imutáveis na palavra de Deus é salvação só em Jesus Cristo. E é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Sem santificação, como diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem alguns padrões doutrinários, não de costumes, mas doutrinários da Bíblia que são imutáveis, são inegociáveis pelo Senhor, tanto aqui no Brasil como em qualquer parte do mundo. Deus não muda. Deus não negocia, Deus não troca. Agora, nós, humanos, mudamos. E se nós mudamos, Deus, Ele adapta a sua vontade, o modo como Ele se comunica conosco para mostrar a sua vontade, de acordo com o modo como nós vivemos em sociedade. Pensa bem, se houver um determinado tipo de peixe, e eu disser para você, aquele peixe só se pesca com casquinha de laranja, não adianta pôr minhoca, isca falsa, ele não vai atender. Você bota a pontinha ali de uma casquinha de laranja, a isso o peixe não resiste. Ora, se você quer pescar aquele peixe, você vai ter que seguir meu conselho, porque eu entendo do peixe. Eu disse para você que é com casquinha de laranja. Se você quiser pegá-lo de fato, você vai pegar uma casquinha de laranja, fugindo a toda a regra, vai colocar a casquinha de laranja ali e vai lançar o anzol para você poder pescar aquele peixe. Da mesma forma, você vai fugir a um padrão, porque você quer alcançar determinado peixe, no caso. Da mesma forma,
Existem padrões que são humanos, os padrões humanos são mutáveis. Você pode estudar isso em qualquer livro de história. O mundo mudou de 1910 para 1950, mudou de 50 para 60, mudou de 60 para 80, mudou de 80 para agora, meu Deus, como mudou. Padrão da sociedade. Agora, Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os padrões bíblicos da doutrina bíblica são inegociáveis, mas nós temos que entender que o ser humano mudou. E de acordo com essa mudança do ser humano, nós precisamos mudar as nossas táticas para ganhar almas, nós precisamos adaptar e adequar vários tipos de comportamento. E isso não quer dizer que a nossa fé deva estar abalada, deva estar trincada, deva estar meio, difícil de lidar. Porque as coisas... É só você ler a palavra de Deus e você vai ver que os tempos mudam, mas o Senhor não muda. E se nós mantivermos, aliás, a comunhão com Ele, Ele vai nos orientando no passo a passo como é que nós devemos agir. Uma prova viva é, você lembra que na década de 60 e 70, nós não podíamos ter televisão. Não é verdade? Era pecado ter televisão. Mas isso era um costume humano. Quando entenderam que a televisão não era tão perigosa quanto se dizia, liberaram a televisão. E olha eu aqui numa televisão falando para você. Quem que imaginaria na década de 60 e 70 que a Assembleia de Deus, por exemplo, teria um programa de televisão? Mas as coisas mudam. Nós entendemos, começamos a ler a palavra de Deus e compreender melhor qual é o projeto de Deus para nós. Tanto que agora, com o advento da internet, não houve proibição, houve uma adequação e nós estamos tirando muito proveito da internet para divulgar o nome do Senhor Jesus, para evangelizar através dos nossos sites. Tem tanta coisa boa da parte de Deus que nós podemos aproveitar nessa modernidade que nós temos aí através da globalização e da internet. Então, querida, você que está desviada, talvez você tenha sido magoada no passado, alguém te magoou, alguém te botou para fora por causa de uma bobagem. Não deixe essa mágoa permanecer no seu coração. Deixa para lá, perdoe, venha para Cristo e aproveite a vida com Cristo, porque ela é maravilhosa. Ah, então ser crente ficou mais fácil? Não. Desculpa falar para você, mas continua difícil em alguns aspectos do mesmo jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus continua do mesmo jeito. Né? Tem gente que diz, agora a porta está larga. Está larga a porta daquilo que você pode ver. Mas o nosso interior, ele precisa ser conservado santo e irrepreensível. E esse é o nosso maior desafio, porque você sabe muito bem que nós temos um grande inimigo junto com a gente, que é a nossa carne, né? Um grande inimigo, que é a nossa carne, que pende para o pecado e a gente quer fazer a vontade de Deus. Paulo sobre ela diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque continua a ser difícil crucificar o nosso eu. Continua na mesma dificuldade. Para ser salvo, continua sendo pela fé. E várias coisas continuam do mesmo jeito. Só mudou aquilo que você está enxergando. O que você não enxerga é imutável e inegociável, porque é da parte de Deus, é a palavra de Deus. Então, querida, se você está desviada, volte para Jesus. Deixe para trás, perdoe quem te magoou. E volte para Jesus, porque sem Ele você sabe muito bem qual é o seu destino final. E se você está dentro da igreja, está desanimada por causa de uma ou outra coisa que você está vendo, eu vou lhe dar um conselho. E esse conselho está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, ele jamais te decepcionará. Um pastor pode te decepcionar, um irmão da igreja pode te decepcionar, muitas igrejas podem te decepcionar, mas Jesus, eu tenho certeza, falo com toda a convicção, ele jamais, em hipótese alguma, vai te decepcionar. É a Ele que você tem que servir. Você tem que servir em alguma igreja, né? Claro. Procure uma igreja onde você sinta a presença de Deus. Não olhando para as pessoas, mas olhando para Jesus, sentindo a presença dEle. Tá gostando? Fique ali. Adore a Deus ali e caminhe, largue esse desânimo de lado. Faça alguma coisa útil na obra de Deus. Envolva-se com a obra de Deus. Se não der para se envolver dentro da igreja, envolva-se fora dela, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas seja uma serva autêntica do Senhor. Pare de murmurar, pare de andar desanimada e volte-se para Deus. Que o Senhor te abençoe.
que você medite nesse capítulo de 2 Crônicas, né, o capítulo 35, e veja como ali as coisas mudaram, mas os levitas e os sacerdotes continuaram servindo ao Senhor. De um jeitinho diferente, mas continuaram servindo ao Senhor, e faça o mesmo. E que o Espírito Santo aclare a sua mente para que essa mensagem dê fruto no seu coração. Amém. Que Deus te abençoe.